sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E deixa o seu like aí no começo do vídeo, que ajuda a gente bastante. E vamos logo às informações. Bom, galera, a rodada encerrou hoje pela manhã. O Guarani recebeu o Brusque em casa e venceu por 4-1. E com isso a rodada foi finalizada e o Vasco ganhou mais uma colocação. Após os jogos de ontem, sábado, o Vasco se encontrava na 7ª colocação e com a vitória de 4-1 do Guarani, o Brusque piorou o seu saldo de gol e o Vasco ganhou mais uma posição na tabela. Então a rodada está finalizada. O Vasco está nesse momento a 3 pontos do 4º colocado e a 6 pontos da zona de rebaixamento. O Vasco é o melhor gigante colocado nessa Série B. Nesse momento não está significando muita coisa ser o melhor dos gigantes da Série B, porque o Botafogo está em 8º e o Cruzeiro está em 13º, 14º, alguma coisa assim, a 2 pontos da zona de rebaixamento. Mas o Vasco volta a ultrapassar o Botafogo na tabela. É bom frisar também que o Botafogo tem um jogo a menos. Caso de vitória, o Botafogo teria 15 pontos e hoje estaria na 5ª colocação, a 1 ponto do 4º colocado. Notícia boa é que na próxima rodada o Vasco pode entrar no G4. Por quê? O Goiás, que é o 4º colocado, tem 3 pontos a mais que a gente, porém tem o mesmo número de vitórias. Se o Vasco vencer na próxima rodada e o Goiás perder, o Vasco automaticamente ultrapassa o Goiás, porque o Vasco chega à 5ª vitória e o Goiás irá permanecer com 4 pontos. A gente ainda tem uma outra equipe ali na 5ª colocação, que nesse momento é o CRB. E o CRB enfrenta o Botafogo na próxima rodada e o Goiás enfrenta o Náutico. São confrontos diretos ali, então o Vasco pode se beneficiar. Então essa próxima rodada promete e muito. Vamos torcer para o Vasco, enfim, conseguir engrenar na competição. Bom, quem assistiu a minha análise ontem viu que eu não fiquei nem um pouco satisfeito com mais uma atuação, na minha maneira de enxergar, fraca do Vasco. Mas para não ficar só nas minhas palavras, eu vou trazer para vocês a análise do próprio Marcelo Cabo comentando o jogo de ontem. Na opinião dele mesmo, o Vasco teve um desempenho muito aquém do que ele mesmo, Marcelo Cabo, esperava. A competição, ela tem um DNA próprio. São equipes que você vai, enfrenta o Confiança, mas se você pega uma equipe bem treinada, você pega jogadores experientes, que é onde nos traz muita dificuldade, né? A Série B é isso. A gente venceu o CRB de 3-0 em casa, mas isso é uma exceção, ele não é uma regra dentro do tamanho da competitividade, né? Para a Série B. Mas eu também entendo que hoje a gente teve muito aquém da minha expectativa, eu acho que da expectativa de todos, né? A gente foi muito aquém tecnicamente, a gente taticamente, na metade do segundo tempo e diante, a gente se desorganizou um pouquinho, depois a gente conseguiu se organizar no vestiário e voltar melhor organizado no segundo tempo, mas eu entendo também que houve um fator preponderante para que a gente também não teve a intensidade que eu queria, a pressão na marcação que eu queria, as transições e as organizações, porque hoje a gente jogou o 4º jogo em 9 dias, né? Então com 2 viagens, eu perdi, né, durante o jogo o MT e o Andrei fadigado, então, e a gente já tinha os desfalques por cartões, então a gente sabe que a gente teve muito aquém, mas o importante, no final disso tudo, a gente obteve a 3ª vitória consecutiva em casa, chegamos à 6ª colocação, encostamos no pelotão da frente do campeonato. Eu sei que a gente precisa de mais dentro da competição, a gente precisa ser competitivo como a gente foi hoje, a gente sai um jogo sem sofrer gol, que é uma meta que a gente tem dentro da competição, mas a gente precisava de mais para poder ampliar o placar. Mas eu acho que esses fatores que eu enumerei aqui foram preponderantes para que a gente tivesse uma atuação bem aquém daquilo que eu também esperava. Mas agora nós temos uma semana de trabalho, 6 dias, para recuperar os atletas, ter os atletas melhores fisicamente, tecnicamente, clinicamente, e ter os jogadores que assim suspenso de volta, para que eu possa ter, no final nós terminamos com os 2 extremos do Sub-20 no jogo, nós terminamos com Miranda de volante, isso tudo pela dificuldade que a gente teve
dessa sequência de 4 jogos em 9 dias. Mas, no final, o importante foi que a gente conseguiu sair com a vitória. Mais uma vez, eu tenho que ressaltar a entrega da equipe, a competitividade da equipe, e a gente vai buscar trabalhar para aliar uma melhora técnica tática em cima dessa competitividade. Bom, galera, tem um pouquinho mais de informação interessante para trazer para vocês, mas antes preste atenção aqui. Você que acompanha o canal Futebolaço, você gosta de notícia e informação, não é bem verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. Cara, a OneFootball é espetacular e é de graça. Preste atenção em todos os serviços que você tem baixando o aplicativo da OneFootball no seu celular. Além de ter notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu e poder assistir de graça todos os jogos do campeonato alemão que está voltando agora no final do mês, você pode estar personalizando o aplicativo com o seu clube do coração. E aí toda vez que for notícia do Vascão, a OneFootball vai mandar uma notificação na tela do seu celular. Além disso, você pode ver tabelas, você pode ver dados estatísticos e até mesmo acompanhar as partidas em tempo real. Você está na rua, teve que resolver algum problema, você pode acompanhar o jogo ali, saber se teve cartão, suspensão e etc. E como eu disse, o aplicativo é de graça, fora os concursos culturais que rolam de vez em quando e você concorre a PlayStation 5 e várias outras paradas bem bacanas. Venha para o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link está aqui no primeiro comentário fixado do vídeo e também na descrição. Baixe o OneFootball. Quem baixa o OneFootball não consegue mais viver sem. Bom, galera, eu gostaria de dividir com vocês agora uma resposta do Marcelo Cabo na coletiva, onde eu achei muito inteligente a pergunta do jornalista. Ele perguntou para o Marcelo Cabo o que vem dando certo até aqui no time do Vasco que deve ser mantido e o que está dando errado que deve ser modificado. Ele vai bater na tecla aí de que o Vasco diminuiu a quantidade de gols sofridos e voltou inclusive a vencer em São Januário. Disse que o sistema defensivo melhorou, mas vai pontuar algumas situações aí. Acho que nosso modelo de jogo, a nossa plataforma de jogo deixou a equipe um pouco mais agrupada. A gente tem jogado mais próximo, o meio-campo tem sido um fator importante da equipe e a gente ganhou mais sustentação defensiva com essa equipe, né? A gente, nos últimos 5 jogos, o Vasco obteve 3 vitórias e as 2 derrotas foram as derrotas que a gente teve 2 jogos de jogador expulso. Então a gente podia ter tido uma sequência melhor se não fosse essa infelicidade do que a gente absorveu fora de casa com a ausência da expulsão. Então a gente sabe com certeza, Hector, o ponto que a gente está devendo, o ponto que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa evoluir, mas houve uma evolução do sistema defensivo, houve uma proximidade maior do meio-campo, onde eu acho que até o gol a gente estava muito bem no jogo, e depois a gente espaçou um pouquinho, e do segundo tempo, dos 20 minutos adiante, a gente, com certeza, o cansaço abateu a equipe, onde a gente perdeu intensidade, perdeu marcação, e aí a equipe do Confiança cresceu. Então esses pontos a gente vai observar, vai trabalhar bastante para que a gente possa evoluir nesse sentido e ter uma equipe mais equilibrada, mais competitiva e mais contundente dentro da competição. Bom, galera, e para finalizar, vamos falar do fator São Januário. O Vasco até aqui jogou 9 jogos na competição, 5 jogos em casa e 4 jogos fora. Desses 5 jogos em São Januário, a torcida se assustou demais que os 2 primeiros foram com derrotas, aquela derrota de 2-0 para o Operário na estreia, onde o Vasco poderia ter tomado até uma goleada, e também a derrota para o Avaí, onde o Vasco ficou naquele arame liso cercando o time do Avaí, e nos contra-ataques acabou tomando os gols. E agora, após essas 2 primeiras derrotas, os 3 últimos jogos em São Januário, o Vasco venceu todos. Venceu o CRB, venceu o Brusque, 2 equipes até que estão na parte de cima da tabela, e ontem venceu o Confiança. É bem verdade que nenhuma dessas 3 partidas o Vasco convenceu. O próprio placar de 3-0 contra o CRB foi muito mentiroso naquele dia, mas o Vasco voltou a vencer todos os jogos dentro da sua casa. E o Marcelo Cabo foi indagado ontem na coletiva o que mudou, o que o Vasco passou a fazer de diferente para poder voltar a vencer dentro de São Januário. Depois das 2 primeiras derrotas em casa, a gente repensou um pouquinho a plataforma de jogo, o modelo de como jogar em casa, e aí a gente conseguiu obter essas 3 vitórias, aonde que o Vasco tem que vencer em casa. Sempre. O Vasco tem que ser muito forte, vencer em casa, né? E a gente sabe que a Série B é isso, campeonato de ponto corrida, é vencer em casa e buscar pontuar fora, né? Então, depois das primeiras 2 derrotas, né, que a gente teve em casa, a gente repensou a plataforma de jogo, tivemos uma sustentação defensiva maior, a gente mudou um pouquinho o plano de marcação que a gente iniciava nos 2 primeiros jogos, mudamos, e a equipe
a equipe, nos 3 últimos jogos em casa, levou um gol. Isso era uma coisa que era muito cobrada. A equipe, nesses últimos jogos, diminuiu bastante o número de gols de bola parada. Foi só contra o Cruzeiro dentro dessa Série B. Então, a gente acaba evoluindo em alguns aspectos e, com certeza, Bruno, devendo em outros aspectos. E é esse equilíbrio que eu tenho que buscar para que a gente possa ter essa equipe sustentável defensivamente, uma equipe forte, e ter uma equipe que possa sim propor jogo e trazer mais brilho, né, no nosso modelo de jogo. É isso que a gente vai buscar para poder tornar esse equilíbrio para a equipe. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Logo mais à noite o Dieguinho chega com mais informações. Chegou a ter que dar essa moral, deixa o like que é muito importante e ajuda a gente bastante. E se for sua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai sair daqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família. E a qualquer momento de volta abaixo, tamo junto, valeu, fui!